Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Certo? Estamos aqui para mais uma terça do Alvo. Se você não me conhece, eu me chamo Mona Lisa Ferreira e você pode conhecer um pouco mais sobre mim, sobre as minhas informações lá na minha bio, certo? Fique à vontade, seja bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre as leis, né? As 7 leis da mulher de alvo. Já falamos a primeira, você lembra qual a primeira? Coloca aqui nos comentários qual foi a primeira. E você que perdeu esse conteúdo, está salvo lá no IGTV e aqui no Instagram. E você pode ir lá acessar e desfrutar dessa aula maravilhosa que eu dei, né? Que faz parte da minha palestra, que eu criei as 7 leis da mulher de alvo. Vamos avançar, queridas? Então vamos lá. A segunda lei da mulher de alvo é a fé. Você é uma mulher de fé, você possui fé. E meditando na palavra de Deus, né, na Bíblia, para aqueles que creem, né, independente de religião, mas sem dúvida é um dos maiores acontecimentos na história da Terra, em todos os tempos, que é a chegada da palavra de Deus aqui na Terra e também da vinda de Jesus Cristo, né, que dividiu a história. Não podemos nunca esquecer desse fato. E é dessa fé, essa fé genuína, essa fé que é oriunda da palavra de Deus, da Bíblia, que é aquilo que eu creio, que eu venho perguntar a vocês, como andam a fé de vocês? Primeiro ponto, eu gostaria de dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E isso está lá em Hebreus 11:6. Então, se você quer agradar a Deus, você precisa crer. E como é que eu vou ter esta fé? É ouvindo Mona Lisa? Em partes, sim, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, até você mesmo, se você repetir em voz alta, vai elevar o seu nível de fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10:17. Amém? E o que é essa fé? Muitas vezes as pessoas não sabem. Eu tenho fé, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que coisas boas vão vir, mas fé é algo mais específico. A palavra de Deus nos conceitua a fé. Está lá em Hebreus 11:1, que diz assim: ora, a fé é o firmamento daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é aquela força que nós temos em crer que é algo que ainda não existe, já existe no mundo espiritual e vai chegar até nós. Isso que é fé. E se você não ouvir a palavra de Deus, você não vai alimentar a sua fé. Porque você vai ouvir pessoas que não creem, pessoas que não fizeram, que não conquistaram. Você vai começar a ouvir murmuradores, pessoas que não querem ir para outro nível, que estão acomodados na sua escassez, pessoas muitas vezes dominadas pela mediocridade, pessoas que estão satisfeitas com o que têm hoje, esquecendo que milhares de pessoas estão precisando do mais dela e muitas vezes as pessoas estão ali acomodadas. Estão acomodadas nos seus trabalhos, nos seus empreendimentos, perderam a fé. A fé também é uma honra que nós damos a Deus, em saber que Ele é o arquiteto do mundo e que Ele pode todas as coisas. Quando a gente perde a fé, a gente também destrói Deus nas nossas vidas. Destrói, acaba com a imagem de Deus. Então não importa a tua circunstância, não importa como você está, aumente a sua fé. A sua fé, se sua fé está pouca, peça a Deus que dobre, que abunde. Tem um episódio lá em Mateus, não lembro agora o versículo, que um pai já tinha levado seu filho a diversos médicos, a diversos profetas, e esses médicos, esses profetas, não tinham curado o seu filho. E então ele chega até Jesus e Jesus pergunta se ele crê, se ele tem fé. E ele diz: Senhor, eu creio,
mas aumenta a minha fé. Nós precisamos pedir a Deus que aumente a nossa fé. Por quê? Porque diante das circunstâncias, dos ventos fortes e das palavras, né, que nós vamos ouvindo ao longo da jornada, você não pode, você não consegue, isso é demais para você, de pessoas que não têm fé, que não tiveram a sua visão, o que é que vai acontecer? A sua fé vai sendo minada. Mas se você vai ouvir na palavra de Deus, o Senhor vai te dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que crê em mim, coisas maiores fará. Então é isso que você vai ouvir e isso que vai avivar a sua fé. É o próprio Deus falando contigo. Amém? Então é isso. Pega todos os dias, lê um versículo em voz alta, começa a ouvir a palavra de Deus e o Senhor vai manifestar na tua vida grandes coisas, coisas poderosas, sonhos maiores. Deus não te chamou nessa terra para qualquer coisa, te chamou para ir para o segundo nível, para o terceiro nível, para o quarto nível, subir as escadas, certo? Até alcançar o topo. Nós precisamos sempre mudar de fase, mudar de fase. A nossa vida é uma constante movimentação. E porque a gente vê o aumento, muitas vezes, é claro que tem as questões biológicas, já está provado, né? As questões químicas, mas porque a gente vê tantas pessoas frustradas, tantas pessoas decepcionadas, tantas pessoas paralisadas, certo? E não é por uma doença, não é por uma formação genética, não é porque essa pessoa não tem capacidade, não é nada disso. É porque simplesmente perdeu a fé. Porque a fé nos faz alcançar o impossível. Jesus nos disse que se nós tivéssemos uma fé num grão de mostarda, nós faríamos os montes mudar de lugar. E muitas vezes a gente não está tendo fé nenhuma, nem a do grão de mostarda. Imagine que ele já deu como máximo, né? Nós não estamos conseguindo mover as pequenas pedras que estão no nosso caminho. Por quê? Porque a nossa fé está sendo provada, mas não está sendo aprovada. Nós precisamos aumentar dia após dia. Pedir a Deus: aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta, me dá mais fé. Aumenta, faz transcender, faz abundar em mim. E isso nós vamos conseguir lendo a palavra de Deus, ouvindo a ministração da palavra de Deus e pedindo auxílio todas as manhãs. Quando você acordar, já dê um bom dia ao Espírito Santo, para que ele ilumine o seu caminho e faça com que você tome as melhores decisões. Amém? Então é isso. A segunda lei da mulher de alvo é a fé. Aumente e aviva a tua fé, que você vai conquistar o que ninguém nunca conquistou, porque o Senhor nos diz: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que eu tenho guardado para os meus. Deus tem algo inédito para cada um dos seus filhos. Vocês precisam crer e começar a aumentar a fé e começar a trabalhar, começar a buscar, começar a plantar, começar a colher, começar a construir, começar a pensar em novos sonhos, começar a empreender. Tudo começa com a fé. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Semana que vem nós estaremos aqui. Lembrando que às quintas o nosso conteúdo é jurídico e nós vamos falar sobre união estável. Muitas mulheres me perguntaram sobre a união estável. Nós vamos tirar algumas dúvidas, certo? E vocês fiquem à vontade para sugerir temas. Nós vamos seguir o cronograma, né, que já está pronto. Mas sempre que possível, eu vou tratar dos temas que vocês querem ouvir aqui. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Até terça que vem. Quinta-feira também a gente se vê. E todos os dias nós estamos aqui com conteúdo de qualidade para você. Um forte abraço. Deus abençoe vocês. Beijos.